Ontem eu recebi uma pergunta tão boa aqui no canal que eu tenho que dividir com vocês, porque realmente foi muito boa a pergunta. O Thiago Melo quer saber o seguinte: Henry, afora o explícito alerta de romance histórico, entre aspas, qual a diferença entre seu livro sobre Jesus e o livro do Leandro Narlock sobre zumbi? Tô contigo, só queria saber como se diferencia numa conversa de bar. A pergunta do Thiago, se ele não pusesse aqui essa observação de que acompanha o canal e tá comigo, poderia parecer maliciosa, né? Uma pergunta capciosa para enrolar a pessoa, mas a pergunta dele é excelente de fato. Bem, só um detalhe aqui, né? O Narlock não tem um livro sobre zumbi. O trecho no qual ele fala sobre o zumbi faz parte de um dos livros dele, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então é um capítulo do livro. Ele não tem um livro sobre esse assunto específico. Enquanto que eu tenho, de fato, um romance histórico sobre Jesus. Então essa diferença é enorme já, né? Então ele não escreveu um livro sobre zumbi. Primeiro detalhe. O segundo aspecto tem a ver com a distinção entre o que é uma obra de ficção, um romance histórico nesse caso, e um texto, uma obra que se propõe como não ficção, que propõe como um trabalho de história. Eu vou mencionar aqui uma distinção que é feita por um teórico da literatura chamado Walter Mignolo. Eu não tenho o texto dele aqui para consultar e ler para vocês aqui a citação, mas basicamente ele faz a distinção entre dois conceitos. Um deles é a convenção da veracidade e o outro é a convenção da ficcionalidade. Basicamente isso quer dizer, e eu vou citar aqui um trecho do Aristóteles que já falava isso 2.500 anos atrás, na poética dele, que a história fala das coisas como elas aconteceram, enquanto que a poética fala daquilo que poderia ter acontecido. O Aristóteles não tinha essa noção de romance histórico porque não existia na época dele, mas ele fala da poética porque é esse trabalho que você faz sobre a literatura, né? Sobre essas histórias, essas narrativas ficcionais. Então, voltando para o Mignolo, a convenção de veracidade diz o seguinte: quando você vai ler um livro de história, então vamos supor que você tem um livro de história sobre o zumbi aqui, como disse o Thiago. Você espera, como leitor de um livro de história, que o autor, para escrever aquele texto, ele tenha se fiado nos fatos, que aquilo que ele conta no livro de história é verdadeiro. Porque essa é a convenção da história, que um historiador, quando fala sobre o passado, quando fala sobre eventos pretéritos, que ele vai contar aqueles eventos tal qual eles aconteceram. Que ele não vai inventar histórias, que ele não vai criar narrativas que não são reais. Então, é uma expectativa nossa, é uma convenção estabelecida de que o historiador, falando da história, vai contar o que aconteceu. Bem, o Narlock não é bem historiador, ele é um jornalista, mas se você tem alguém que escreve um livro de história, e nesse livro de história ele inventa coisas, ele conta coisas que não aconteceram, ele mente para o leitor, há uma ruptura dessa convenção. É alguém que não está cumprindo a expectativa para aquele tipo de trabalho histórico. E é o que faz o Narlock. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto aqui, eu tenho um vídeo sobre esse trecho do zumbi do Narlock. Se vocês quiserem conferir lá, está mais explicado, está mais explicitado. Mas nesse texto do Narlock, nesse capítulo do livro dele, o que ele faz é supor coisas. É com base em inferências que ele faz, bem, supondo que o mundo era daquele jeito, então a gente pode supor que o zumbi tinha escravos. Só que não há nenhuma evidência histórica, não há nenhuma comprovação, não há nenhuma narrativa, nenhuma evidência de que aquilo era daquele jeito com o Zumbi de Palmares. De que o zumbi, particularmente o sujeito histórico, o personagem histórico, tinha escravos. Essa é uma inferência feita pelo Narlock com base em especulação. Ele não sabe se o zumbi tinha ou não escravos. Ele especula e ele cria isso de modo politicamente incorreto porque ele quer defender uma narrativa essencialmente racista em torno do zumbi para atacar uma esquerda de direitos civis, né, grupos identitários negros que utilizam o zumbi como uma referência de luta antirracista. Então o que ele faz é justamente isso, é pegar uma história que ele não sabe se é real ou não, revesti-la no livro dele com uma série de especulações e vender para o leitor como se fosse fato, como se fosse verdade histórica. E a gente não sabe, essa é a questão, não se sabe. Então ele vai lá e desrespeita essas normas, desrespeita essa expectativa que você teria em torno de uma narrativa histórica. Por exemplo, um historiador sobre Jesus, alguém, por exemplo, como o John Dominic Crossan, que foi um dos autores que eu usei como referência para o meu livro sobre Jesus, ele é um historiador de Jesus. Ele é alguém que, ao analisar o passado, ao buscar as evidências sobre a figura de Jesus, ele deve respeitar os fatos. Ele deve respeitar aquilo que a gente sabe. Ele deve respeitar as evidências históricas, as fontes primárias e secundárias, ele deve respeitar a arqueologia, ele deve respeitar aquilo que a gente sabe sobre o passado. Ele não pode inventar alguma coisa simplesmente para defender um ponto, mesmo que seja para ofender um grupo minoritário ou majoritário. Você não pode fazer isso. Por outro lado, segundo Mignolo,
A convenção de ficcionalidade diz o seguinte, que quando você vai ler um texto de ficção, quando você vai ler um romance histórico, por exemplo, quando você vai ler um livro qualquer, ou um filme de ficção, né? Um filme, vamos supor, um filme do Tarantino, eu quero falar um pouquinho sobre isso mais adiante, você entra num jogo. Você sabe que aquilo ali não se propõe a ser real e você assume como se fosse real. É um faz de conta, na verdade. É como um pai contando uma história para um filho antes de dormir, faz de conta, né? Vamos imaginar que no mundo imaginário tem uma rainha e um rei e uma princesa, e você conta toda uma história e a criança sabe que aquilo ali não é real. Ela sabe que aquilo ali é um faz de conta. Então é o jogo no qual você aceita as regras. E, voltando a Aristóteles, né, quando ele diz que a poética é como as coisas poderiam ter sido, tem a ver com essa noção de que internamente na obra existe aquilo que se chama de verossimilhança interna, ou verossimilitude para o Aristóteles, que é o que importa, não é a correspondência daquela história aos fatos, ao mundo real, mas é um respeito às regras internas da narrativa. Então, quando você conta uma história, você tem que manter a coerência dentro da proposta daquilo que você está contando. Você não pode, por exemplo, ter um rei e uma rainha e a princesa, e no meio da história a princesa não ser uma princesa e ser um sapo, a não ser que tenha uma explicação lógica ou mágica para aquilo acontecer. Então você não pode, por exemplo, no primeiro capítulo de um livro falar que o personagem era britânico e no meio do livro, na verdade, você esqueceu que ele era britânico e você relata como se fosse australiano, sabe? Então são regras internas do jogo ficcional. Eu falei Tarantino aqui e algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre o filme dele chamado Era Uma Vez em Hollywood. Esse filme é o típico exemplo de como o que importa numa história ficcional não é a realidade, não é a história de fato, mas é como a história se desenrola e a proposta do escritor, do diretor, de quem faz o filme ou o livro, né, ou a história. Então, nesse filme em particular, tem uma cena que ele retrata uma briga entre o Bruce Lee, o astro do cinema e ídolo das artes marciais, o Bruce Lee lutando contra um personagem interpretado pelo Brad Pitt. Esse personagem é um dublê e eles estão lá no set de filmagens. O Bruce Lee está falando um monte de coisa, né? Falando como ele é um grande lutador e que ele poderia derrotar facilmente, né? Que se ele enfrentasse o Muhammad Ali, que ele derrotaria o boxeador. E o dublê, né? O personagem do Brad Pitt, fala o seguinte: não, você não derrotaria o Ali. O Ali te esmagaria. E daí eles vão lá e se desafiam para uma luta e o Bruce Lee, muito arrogante, enfrenta o personagem. São 3 rounds, né, de briga. O Bruce Lee ganha uma, o dublê ganha outra e na terceira a luta é interrompida. O modo como o Bruce Lee foi retratado no filme, arrogante, né, uma pessoa cheia de si, foi muito criticado. A família do Bruce Lee criticou a representação do Bruce e também os fãs do Bruce Lee ficaram indignados. Tem um vídeo aqui, se vocês procurarem, no qual o Tarantino é perguntado sobre isso, né? E ele fala assim, gente, é um personagem. O Bruce Lee no meu filme não é o Bruce Lee real, não é o Bruce Lee da história. Se você escrever uma biografia sobre o Bruce Lee, você vai ser obrigado, e aqui a gente volta, né, a mesma história do Jesus ou do zumbi, você é obrigado a corresponder aos fatos. Você é obrigado a representar o Bruce Lee tal como ele era. Porém, no filme do Tarantino, que é um filme de ficção, ele cria um personagem. O Bruce Lee no filme do Tarantino não é o Bruce Lee real, é o Bruce Lee do filme do Tarantino. E daí tem um ponto ali que falaram assim, né, mas o personagem, o dublê, jamais poderia vencer o Bruce Lee, porque o Bruce Lee era um mestre das artes marciais. E ele falou assim, gente, imagine uma cena, você põe lá Bruce Lee, não sei se ele usa bem esse exemplo, mas é nessas linhas. Vamos imaginar uma cena, Bruce Lee versus Drácula. Quem ganharia a luta? Quem ganharia a briga? Aqui está o ponto, porque o Drácula não existe na vida real. Ou se existir, é muito diferente do personagem vampiro que é imortal e cheio de poderes. Numa luta entre Bruce Lee e Drácula, quem vai decidir o destino dessa luta é o escritor que está imaginando essa disputa. Então o personagem do Tarantino, o dublê, enfrentando o Bruce Lee, é um personagem como o Drácula, é um personagem inventado, sabe? É um mundo à parte. Esse personagem aqui não corresponde ao mundo real. Então, respondendo essa pergunta, né, foi uma grande explicação aqui, mas respondendo a pergunta, a ficção ela tem regras internas. Então, quando, por exemplo, eu escrevo sobre Jesus, esse personagem Jesus, ele está sujeito às regras daquilo que eu quero dizer naquela história. Ele é um símbolo para retratar a imagem que eu tenho de Jesus, obviamente, né, do personagem real Jesus, mas dentro dessa história ele tem uma proposta na narrativa ficcional. A intenção não era retratar Jesus como ele era, porque a gente nem sequer sabe como ele era. E esse é um dos grandes desafios de falar sobre Jesus, porque os evangelhos e os textos dogmáticos que foram escritos posteriormente, eles não visavam ser livros de história, eles não visavam ser textos históricos, eram textos doutrinários, eram textos dogmáticos.
Basta você pensar, por exemplo, no livro do Dan Brown, O Código da Vinci. É um livro no qual ele tem ali uma série de especulações, né? Você tem lá o simbologista investigando uma história que envolve um assassinato e você tem ali elementos de uma história sobre Jesus, né? Jesus seria casado com Maria Madalena e teria uma série de tramas mirabolantes ali com templários e outras coisas. O livro do Dan Brown, muita gente leu, muita gente interpretou o livro do Dan Brown como se fosse uma análise histórica, e não era, é uma história de ficção. O Dan Brown certamente viu essa história aí que circula por aí há muito tempo, na verdade, ele viu essa história e pensou, que interessante, eu posso pegar isso aqui, pôr numa trama de mistério e criar uma narrativa em cima disso. Não importa se isso é real ou não, importa o papel que isso desempenha no interior da minha história. Porém, se o Dan Brown fosse escrever um livro de história, a partir desses elementos, ele teria que investigar e encontrar as evidências, o suporte narrativo e histórico para justificar a postura dele. Ele não pode simplesmente inventar um livro de história, ele tem que se fiar nos fatos. Então essa é a distinção essencial. Quando o Narlock se propõe a escrever um livro de história, ele tem que seguir um método, um procedimento adotado por historiadores. Ele não pode simplesmente especular o que seria a história e criar uma história paralela, inventar uma história paralela, como faz, por exemplo, em muitos elementos, em várias circunstâncias, os documentaristas do Brasil Paralelo também. Eles pegam uma história ali, algum tipo de coisa, meio que especulam sobre aquilo ou omitem fatos e assim eles criam uma narrativa que eles querem defender. O Brasil Paralelo está muito mais próximo da ficção, por exemplo, ou o próprio Narlock, do que de fato de historiadores, do que de fato de documentaristas. Eles estão criando uma narrativa. Eles estão inventando uma coisa com uma proposta ideológica. Já a ficção não se propõe a isso. A ficção se propõe a contar uma história. E o modo como você vai organizar essa história é aquilo que se chama de verossimilhança interna. Ela precisa ser coerente com aquilo que se propõe. Então, o meu Jesus, por exemplo, como eu proponho que ele seja um sujeito real, né, um sujeito de carne e osso, um ser humano como outro qualquer, ele não pode simplesmente sair voando no meio da história, porque isso não teria nada a ver com a minha história. Não teria nada a ver com a proposta do texto. Então essa é a diferença. A ficção é uma coisa e a história é outra coisa, muito diferente. Tem propostas diferentes, estilo de escrita diferente. Você pode pesquisar para escrever um romance histórico, e você deve pesquisar, né? Porque o romance histórico ele é um gênero que exige esse tipo de certa fidelidade com alguns fatos históricos, mas você não é obrigado também a cumprir tudo isso. Mas mesmo assim, ele está sujeito às regras da ficção. Essa é a diferença. Eu recomendo que vocês assistam ao meu vídeo sobre Zumbi de Palmares, no qual eu falo sobre esse capítulo do livro do Narlock aqui e mostro como há uma série de incongruências, né, uma série de liberdades poéticas que ele se dá ali e que isso é uma negação do trabalho do historiador. E o que vocês pensam no comentário? Deixem um joinha, assinem o canal, se tornem membro do canal para dar um apoio aqui também. Confira meu livro sobre Jesus histórico, né, um romance. Ele vai ser lançado em outubro, está já na pré-venda. E também confira meu livro sobre Bolsonaro e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!